Queridos e amados irmãos, eu vos saudo com a mais perfeita e santa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem essa forte convicção de vos saudar com uma preciosa paz sou eu mesmo, o seu irmão em Cristo, Cooperador Enio. E o assunto que eu tenho para deixar ao conhecimento dos meus ediletos ouvintes é sobre as 7 taças da ira de Deus, que se encontra em Apocalipse, no capítulo 16, e no versículo 1. E vi e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai a terra as 7 salvas da ira de Deus. Queridos, finalmente chegamos à última parte do juízo divino. As taças da ira de Deus. Esses julgamentos são rápidos e sucessivos. São castigos severos e intensos, que assinala a volta de Cristo e a destruição dos inimigos. O anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Satanás será amarrado por 1000 anos. Aqui já não há mais a oportunidade de arrependimento e nem como se esconder. Todos serão atingidos. Enquanto os selos representam a abertura dos conselhos de Deus, as trombetas representam o juízo e as taças são derramadas a sua ira. A primeira taça, os primeiros capítulos falando sobre a primeira taça, os primeiros serão atingidos, os primeiros que vai ser atingido vai ser os homens, que tinha a marca da besta na mão, que tinha a marca da besta e que adorava o teu nome. Uma chegada cruel e maligna, semelhante a uma úlcera, virá sobre eles e causará imensurável sofrimento. Essa é a praga semelhante a uma praga que aconteceu no Egito. E diz assim no Apocalipse 16 e no versículo 2: E foi primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então quer dizer que os primeiros a ser atingidos serão os homens que aceitaram a marca da besta na sua testa ou na sua mão. A segunda taça da ira de Deus, o mar é atingido, e não somente a terça parte, mas por completo. E toda alma vivente morreu. Ele se torna em sangue, impossibilitado de vida. Será muito terrível esse dia, queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Será muito triste
Este episódio vai trazer muita dor, muito sofrimento. Uma grande parte da criação é destruída com isso. Os alimentos se tornam escassos. As inúmeras e milhões de criaturas do mar se morreram por causa da carnificina no mar e ficarão boiando no sangue, que o mar se tornarão em sangue e amargo como um absinto. Uma horrenda massa de corrupção apodrecerão em testemunho. Dá ainda mais horrenda a massa dos homens que se desfaz na corrupção do pecado e do vício. Apocalipse 16:3 diz assim: e o segundo anjo tocou a sua taça, e o mar se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Quem vive da pesca, quem alimenta a pesca, nesse dia vai sentir a horrenda dor da condenação divina. Será muito triste. E a terceira taça Deus vai derramar a sua santa ira sobre o homem. A ira dando sangue de beber, ao derramar o sangue dos santos, serão a mais horrenda praga, que são atingidas dos rios, das fontes, das águas. Deus começa a fechar o cerco sobre os ímpios. Os seguidores do anticristo haverá grande mortandade, pois não terá água potável essencial para a vida humana. Apocalipse 16:4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornaram as águas amargas, tornaram as águas em sangue. Meus queridos e amados irmãos, nós sabemos que a sétima parte, 70% do nosso corpo é água. 70% do nosso planeta é água. Agora imagina, as fontes de água agora não produzirão água mais. Misericórdia. A quarta taça. Esse juiz, ele atinge o sol, fazendo o seu calor aumentar, ao ponto de queimar os homens como fogo. Hoje há uma grande preocupação com o raio solar, com os raios dessa estrela maior, pois a exposição a eles pode causar doença perigosa, como câncer de pele. Imaginemos que não fará nesses dias. Imagina o que não vai acontecer aos homens. Deus vai ferir o sol 7 vezes mais. Em sua potência aumentará. Nós cremos que a camada de ozônio será destruída. E não haverá nenhuma proteção ao sofrimento. Será intenso, pois na taça anterior não existirá mais água, né? A que nós falou antes desse episódio não tinha já água para beber. Agora some com isso o calor infernal. Mesmo diante desse flagelo, os seguidores da besta ainda não se arrependerão. No Apocalipse 16:8 diz assim:
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e fez-lhe permitido a abrasar os homens como fogo. O sol brilhando 7 vezes mais. Agora já não existe mais vegetação, porque a terça parte da vegetação foi queimada. Quer dizer que os homens não estão mais alimentando, estão sem alimento. A água, as águas foi ferida também. Apodrecerão e ficarão da cor de sangue putrefecado. O homem vai buscar água para beber, não vai achar. E agora o sol começa a brilhar 7 vezes mais, abrasando a vida deles. Zacarias, antes disso tudo, tinha previsto isso lá em Zacarias 14 e no versículo 12. Ele diz que essa será a praga que será ferido todo aquele que se levantou contra Jerusalém, que os seus olhos apodrecerão dentro das suas órbitas e a língua dentro da sua própria boca. O homem vai apodrecer em pé. Imagina que catástrofe terrível. E a gente pensa que esse é o juiz que abrasou, que tá ruim. De repente, o quinto anjo derrama a quinta taça. E essa taça ela começa trazendo confusão para os reinos e o reinado do anticristo. A besta e o seu trono entram em desespero. O Senhor põe a sua pesada mão sobre o governo da besta, abala as estruturas da besta. Mesmo assim, não há arrependimento. A besta só defere blasfêmia. Blasfêmias e blasfêmia. Que está no Apocalipse 16, versículo 10. Que diz assim: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino fez tenebroso. Ele mordia a sua língua de dor, mas mesmo assim, não só blasfêmia, blasfêmias atrás de blasfêmia. E aí o sexto anjo derrama sua sexta taça. E o grande rio Eufrates, com 2.665 quilômetros de comprimento, de 3 a 10 metros de profundidade, de 200 a 400 metros de largura, vai secar. Olha, irmão, que terrível. Vai secar. Torna-se um grande palco do julgamento, da última batalha. Parece a trindade satânica: o dragão, o anticristo e o falso profeta, de cuja boca sai 3 espíritos malignos, apresentados por Hans. A missão deles é enganar e arredimentar os reis da terra, de todo o mundo, para a batalha da decisão contra o Senhor. Essa guerra ela é preditada em Salmos, no capítulo 2 e no versículo 2, quando o salmista diz assim: os reis da terra se tomaram posição e os governantes conspiraram, unindo-se contra o Senhor e o seu ungido. Imagina, o anticristo, o falso profeta, né? E o dragão, lá no vale emergido, querendo guerrear com Deus. E o rio Eufrates seca no período da grande tribulação. Esse rio
é especial como fronteiras. Ele nasce na montanha da Armênia e desemboca no Golfo Pérsico. Ele é formado, igreja, ele é formado em uma fronteira natural, protetora entre Israel e o povo do leste. Veja o que João fala no Apocalipse 16:12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Imagina uma imensidão dessas águas secando. Misericórdia, que juiz! E nós já vamos fechar essa conclusão na sétima taça, que será o último juiz da ira de Deus contra o anticristo e o seu súdito da terra. Haverá maior terremoto de todos os séculos. Você nunca viu e nunca mais verá um terremoto igual vai acontecer. A terra toda sentirão o abalo. Isso não é só em alguns lugares, não é local, é mundial. A terra toda vai sentir um abalo. É impossível imaginar o caos da terra, com todas as cidades em ruína, grandes pedras no peso, com mais de 25 quilos caindo do céu sobre a cabeça dos homens. 25 quilos ela cai lá do céu. Imagina o peso que ela vai chegar na cabeça do ser humano, caindo sobre a cabeça de cada um que não guardaram a mensagem, que não viveram o Evangelho, que não quiseram fechar com o reino de Cristo. Ocorrerão também uma destruição final do poder mundial, representado por Babilônia. Uma grande voz eu ouvi dizendo: está feito aqui o palco para a batalha de Armagedon, que está preparado. Olha o que Moisés escreveu em Levítico, isso há quase 2000 anos atrás. Levítico capítulo 24, versículo 16, ele falou assim: os intérpretes futuristas entendem que a taça representada com vulcões literais, a natureza, as calamidades que sobrevirão aos impérios, confederando-se o anticristo à terra com uma espécie, a batalha emergido. É um histórico no campo de batalha da Palestina. O terremoto será literalmente, e as pedras de grande granizo, aqui já fala que elas pesam 35 quilos, que também será literal. Imagine que será semelhante. A tempestade causará as modernas máquinas de guerra. Veja o que Moisés fala em Levíticos, capítulo 24, verso 16. Confira aí na sua Bíblia. Assim, o mesmo tempo continua blasfemando contra Deus. Parece que quando maior é a praga, tão raivosos são as blasfêmias, que o homem endurece seu coração. Quanto mais o castigo vai intensificando, mais os homens vão ficar revoltados, porque eles vão pensar o quê? Não tem salvação mais, eu não posso mais morar com Deus, eu não tenho mais o direito, porque eles aceitaram a marca da besta. Então vai ser a maior blasfêmia. Quanto mais agrava o juiz, mais a blasfêmia vai aumentar. Aí o João falou que viu lá em Apocalipse 16, no versículo 17 e 18, ele fala assim que o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu uma grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito.
E havendo as vozes, trovões, relâmpagos e grande terremoto, como nunca tinha havido antes, desde que o homem habitava sobre a terra, tal foi essa tão grande e terrível terremoto. A vontade de Deus é soberana. Deus não tem caos. A vontade de Deus é soberana no céu, na terra, debaixo da terra. Os selos quebrados revelam o conselho, as trombetas anunciam o juiz, e as taças traz a ira sobre todos os que são levados, que se levantaram contra o seu povo. Tanto sofrimento, tanto flagelo, e mesmo assim não haverá arrependimento nos homens. Os blasfemadores continuarão a zombaria e receberão em si mesmo o justo castigo pela impiedade. Os salvos jubilarão na glória com o Cordeiro de Deus. O salvo vai estar com Cristo, mas os rebeldes vai estar sendo assolados. Hoje é um dia bom para a gente pensar nesse assunto, porque não é época de condenação e nem de juízo. Nós temos o livre-arbítrio. Eu quero que você reflita comigo que a sua história, dá uma analisada na sua história com sinceridade e avalia ela com caráter, igreja, a pessoa que está ouvindo agora. Põe a sua situação na balança e dá uma sumariada para ver se realmente você tem condição de ser salvo ou se a sua condição é de condenação. Porque hoje a porta da graça está se abrindo. Jesus Cristo ainda está a chamar: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te lavar. O maior milagre do Senhor na sua vida é a salvação da sua alma, perdão dos seus pecados. Então venha hoje, ainda hoje. Se você quiser se arrepender e quiser aceitar Jesus para a salvação da sua alma, deixe o seu escrito aqui embaixo, deixe o seu comentário e eu irei entrar em contato com você. Eu irei fazer seu apelo e Deus irá mudar a sua vida. Essa palavra não foi para te amedrontar, essa palavra foi para te mostrar qual será o galardão das pessoas que vão receber sem o perdão divino, sem a presença do poder do Espírito Santo. Porque nessas alturas o Espírito Santo já não mais vai estar na terra. Então, se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, deixe aí o seu comentário e eu irei entrar em contato contigo. Tá bom? Que Deus possa te abençoar. Fique em paz e que o nome de Cristo em ti seja